Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos aqui ao canal Academia Jung. Eu sou Luiz Guilherme, analista junguiano do Instituto Jung de Minas Gerais e da IAP. Hoje eu vou falar de alguns termos, diferenciar alguns termos que as pessoas às vezes nem sabem que existem em psicologia analítica. Muitas pessoas me perguntam, Luiz, explica sobre arquétipo, fala sobre arquétipo, mas como se arquétipo fosse tudo que existe, né? Na nossa mente, no nosso psiquismo. E Jung deixa bem claro na obra dele que existe uma grande diferença entre três termos. Quem quiser saber mais sobre arquétipo pode ir no meu vídeo anterior que eu explico, né, como que evoluiu o conceito do arquétipo na obra do Jung. Mas hoje eu vou falar sobre o arquétipo, sobre a sua diferença em relação à imagem arquetípica e sobre um termo ainda muito menos dito que é imago. Isso quer dizer o quê? Como eu disse já no vídeo anterior, o arquétipo é essa possibilidade de se formar uma maneira de agir e uma maneira de pensar que é um tanto comum na sua base, um tanto comum entre toda a humanidade. Agora, a partir do momento que a gente consegue enxergar alguma coisa, enxergar alguma imagem que está sendo representada, que representa essa coletividade, aí estamos falando já sobre imagem arquetípica. Isso é porque a gente não consegue ter contato direto com o arquétipo. A gente consegue acessar ele a partir das representações que temos sobre o assunto. Isso quer dizer, uma cultura ela terá suas formas muito particulares de apresentar esse arquétipo. Porque o arquétipo, ele vai organizando em torno de si as experiências, tanto individual quanto de uma coletividade, quanto de toda a humanidade. E ele vai representar-se a partir dessas imagens, então ele chega à nossa consciência a partir dessas imagens. Então, o que cabe é a gente diferenciar que horas que ele está falando de algo coletivo e que horas que ele está falando de algo mais individual. Quando ele diz de algo coletivo, a gente chama de imagem arquetípica, porque ela está mostrando algo que diz respeito a toda a humanidade, por exemplo, em algum momento de uma tomada de consciência. Então, nesse momento é comum que a pessoa ela vai sonhar com coisas relacionadas à luz, relacionadas a fogos, coisas assim. É uma possibilidade, não que luz e fogo seja sempre sinal de tomada de consciência, viu, pessoal? Porque as pessoas costumam pegar uma imagem e tomar ela como uma explicação única e fazer um livro, algum dicionário sobre o assunto. Não é essa a ideia. A ideia é que quando eu estou passando por um momento assim, que todas as pessoas passam, então imagine um adolescente ali passando dos 12 para os 13 anos até os 15, em algum momento ele vai ter um sonho assim, uma pessoa que está se aproximando da morte, está chegando ao fim da vida, o inconsciente já começa a dar sinais dessa mudança. E quer dizer, todas as pessoas do mundo vão chegar nesse momento de falecer e o inconsciente vai trazer imagens, né? Só que essas imagens vão depender de quê? Vão depender da cultura também, onde a pessoa ela foi criada. Até porque vai ser dali que vamos conseguir tirar referências. Apesar que a gente consegue comparar essas imagens em diversas culturas diferentes, e aí a gente vai conseguir acessar o arquétipo. O arquétipo vai ser esse tema em comum que acontece por trás. Então, por exemplo, a proximidade do fim da vida ou a proximidade do fim de um momento que a pessoa está vivendo. Todas as pessoas vão viver essas coisas, sempre fim e recomeço. Quer dizer, fim e recomeço são temas arquetípicos. Como esse fim e recomeço vão se apresentar, são as imagens arquetípicas. Então nós temos, além do que aparece no nosso sonho, nós temos a mitologia, que são imagens arquetípicas, nós temos o conto de fada, que são imagens arquetípicas, e por aí vai. Temos filmes que vão representar isso de forma brilhante, mas que apontam para o arquétipo, mas não são o arquétipo em si. Agora, eu prometi que eu falaria também de um outro termo, que é imago, que é muito pouco conhecido em psicologia analítica, que diz respeito à questão individual. Qual que é a imagem que eu faço de um determinado, imagem individual, particular que eu faço, de um determinado tema arquetípico? Então vamos pensar um tema arquetípico, seria uma imagem de Deus, seria fazer a minha própria imagem dos meus pais, do meu pai, da minha mãe. Então aí eu formo uma imago, que é uma imagem pessoal muito particular sobre esse tema. Então
Se eu sonho ou se eu faço um desenho no qual eu represento algum tema que eu estou vivendo naquele momento, um conflito amoroso, por exemplo, a saída de casa, superar essa saída, esse fim, ele pode se mostrar de uma forma muito particular. É um tema que no fundo, lá atrás no fundo é arquetípico? É, né? O relacionamento é um tema arquetípico. A saída de casa para buscar novos horizontes na vida é um tema arquetípico. Só que eu vivo ele de uma forma muito individual. E eu vou ter uma representação muito particular do que significa esse tema arquetípico. Então, quando eu digo de um tema particular, muito meu, individual, eu estou falando de uma imago. Então, logo, eu tenho o arquétipo. Então, no fundo, resumindo tudo, né, eu tenho o arquétipo, que é o tema central em torno do qual as experiências se aglomeram, as experiências se unem. E essas experiências, elas podem se representar em forma de imagem, e daí eu chamo de imagem arquetípica, porque elas estão representando essa questão coletiva. Pode ser de um coletivo de toda a humanidade, pode ser de um coletivo de um determinado grupo. E se eu represento uma imagem que diz respeito só à minha própria individualidade, eu estou falando de imago. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro. Imagino que para alguns de vocês já é algo conhecido, imagino que para outros é uma novidade, mas espero que tenha sido fácil de compreender. Então, deixa aí um like se vocês gostaram, deixe seus comentários caso vocês acharam interessante, o que vocês acharam sobre o assunto, algo que vocês tenham a acrescentar também. E nos encontramos semana que vem, combinado? Então um abraço para todo mundo, até mais!